Aqui, você define o presidente. Estamos de volta no Linha Direta e no debate ao vivo aqui em Cubatão. É o sexto e último debate do PED São Paulo, Diretório do PT São Paulo. E vamos voltar agora com a pergunta do plenário. Aqui foram colocados os nomes do perguntador. Eu vou sortear 5 e peço para que os 5 já venham aqui. E conforme eu anunciar o nome, depois eu sorteio a quem vai ser perguntado. Luizinho Barbosa, por favor. José Luiz. José Luiz? Isso. Quem vai perguntar? Não, aí, a hora que ele vier na frente, eu... para eles agilizarem. Aqui foi sugerido aqui no plenário. Ok? Não, aqui não tem o nome. De novo é o José Luiz. Você colocou 2 vezes? Tem um outro José Luiz. A pergunta seria... Se conhece com Laureano. Ceará. Popular Ceará. Almir. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Não, Almir é o último. Não, ok. Vai chegar, ele está ali. E o último é Badá, é isso? Então, ok. O primeiro sorteado foi o Luizinho Barbosa. Ele vai perguntar para a Misa. Boa noite, companheiros. Bem, a minha pergunta que eu faço para a companheira Misa, na nossa região, mas vamos dizer em Santos, até o doutor Evaldo sabe muito bem disso, nós temos um hospital, que era o Hospital dos Estivadores. O Hospital dos Estivadores era dos estivadores, como o nome já diz, foi passado para o governo federal, que depois repassou para a prefeitura, para funcionar o hospital, que parece que já era para ser inaugurado já há não sei quanto tempo, e não foi reinaugurado, porque diz que não tem condição. O grande perigo que eu vejo desse hospital é esse hospital, por exemplo, já se o governo municipal de Santos, do PSDB, diz que não tem condições para manter o hospital, que faz um monte de coisa para não reinaugurar esse hospital, jogar na mão das OR. A política que eu acho que o PT tem que ter para combater as organizações sociais. Muito obrigado. 3 minutos para a resposta. Obrigada pela pergunta, companheiro Luizinho, companheiro aqui de Santos. Participa de uma chapa aqui de Santos, acho que encabeçada pela Maria Lúcia Prandi. Eu não conheço a história, em particular, do Hospital dos Estivadores de Santos, mas eu acho que a política, em geral, para a saúde, é a mesma. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, se o hospital não está aberto e o governo municipal alega que não tem recurso, nós sabemos que o tucanato é louquinho para entregar as coisas. Mas eu quero dizer que, seja a prefeitura do PSDB, do PT, do PMDB, de qualquer partido, é um fato que as prefeituras estão estranguladas pela lei de responsabilidade fiscal. Agora houve uma negociação no Congresso que flexibilizou a negociação da dívida e os porta-vozes da burguesia e do imperialismo já vieram. Abriu a gastança, o governo não sei o quê, porque a lei de responsabilidade fiscal e o superávit fiscal primário, que sim é uma criação dos tucanos, é uma amarra, inclusive, para a questão da saúde. As ruas pediram transporte, pediram saúde, pediram educação de qualidade e pública. A Dilma, por exemplo, ela fez um programa que eu apoio, que é os Mais Médicos. Mas a gente sabe que não basta os Mais Médicos. Os Mais Médicos é um passo. E a Dilma vai ter que dar dinheiro para abrir escola e, por exemplo, para assumir o hospital,
que o prefeito se recusa a abrir. Se o hospital já era federal, eu, se estivesse em Santos, se fosse militante do PT em Santos, ia propor começar uma discussão de voltar a ser federal o hospital, como, aliás, em São Carlos. Em São Carlos tem o Hospital da Federal de São Carlos, que é o único que a população tem, e agora o prefeito, porque lá também foi municipalizado, o prefeito do PSDB quer botar uma OS, e os estudantes, professores, funcionários de São Carlos estão numa campanha pela federalização dos hospitais. Porque essas OS, vocês devem ver na imprensa, é um escândalo. O Haddad, desde que assumiu, várias denúncias de dinheiro público que vai para o bolso dessa máfia das organizações sociais, e os doentes, as pessoas ficam e morrem na fila. E, companheiros e companheiras, as leis não são eternas. A força política é possível criar, por exemplo, olha, acho que aí seria reatar com os movimentos sociais. Meu Deus, o movimento de saúde ia estourar na rua desse país se a companheira Dilma dissesse: para avançar a saúde desse país, depois dos mais médicos, vou encaminhar ao Congresso e chamo o apoio a esse meu projeto do povo que precisa de saúde pública, uma lei de revogação da lei das organizações sociais, criada pelo Fernando Henrique Cardoso, e que não tem que pesar como uma roda eterna no nosso pescoço, enforcando a saúde no Brasil. Ok. Bem, José Luiz agora vai perguntar para... Lício. Boa tarde, meu nome é José Luiz, sou de Santos. Eu quero fazer uma pergunta, Lício, para você, é o seguinte: se o PT deve defender no programa de governo a unificação das polícias, né, a polícia militar e a polícia civil, sendo pelo fim da polícia militar. Quero saber se você defende isso. Pode deixar. 3 minutos. Sim, eu acho que, bom, essa questão da segurança pública é um tema fundamental que acho que a gente tem que abordar no nosso programa de governo. A pauta, acho que a pauta da juventude, a pauta das mobilizações de junho, acho que trouxe isso muito presente. O tema da desmilitarização da polícia, acho que é um tema central. E, portanto, a unificação da polícia civil, polícia militar, e tirar o caráter militar dessas polícias, acho que é o centro desse debate. O que aconteceu em junho, vamos pensar aqui, foi uma manifestação muito clara, naquele fatídico dia que a polícia do Alckmin fez a repressão selvagem sobre o movimento do Passe Livre. Foi o momento exato que desencadeou a revolta popular, que deu gás para aquela manifestação e transformou aquele movimento, que era um movimento, em princípio, importante, mas com uma expressão relativamente localizada ali no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no movimento nacional. Expressou, o sentimento da população de revolta contra a brutalidade e a selvageria da polícia militar aqui do governo do estado de São Paulo. Isso tem uma origem muito clara, que é o conceito com que a polícia, não só a polícia, o exército ainda hoje trabalha com os conceitos da ditadura militar. Aliás, a polícia militar aqui do estado de São Paulo e todas as polícias militares do Brasil são uma criação da ditadura. Quem é mais velhinho aqui deve lembrar do tempo da Força Pública, né? Aqui no estado de São Paulo, que era uma polícia desmilitarizada, anterior à ditadura. Emílio não lembra, não, mas tem os companheiros aqui que lembram. Então, tem, inclusive, com uma tradição de esquerda dentro dessas polícias, né? Inclusive, dentro do partido, o antigo Partido Comunista, inclusive, tinha uma intervenção pública dentro da polícia, Força Pública do Estado de São Paulo, que foi barrado pela doutrina de segurança nacional, que se faz presente ainda hoje, e vamos falar o português, claro, aqui, no Exército, cujo comandante em chefe é a presidenta Dilma. Isso tem a ver, inclusive, com a timidez do nosso governo nesse processo da Comissão da Verdade, tem a ver com a timidez dos nossos governos no sentido de impor à cúpula militar a disciplina que deve ser dada no sentido de preservar a democracia. É um absurdo que até hoje, por exemplo, não sei se você sabe, na Academia Militar das Agulhas Negras,
que é um centro importante do Comando do Exército, o 31 de março é cultuado. Um dos patronos de uma das turmas últimas foi o Médici. Então tem esse sentimento da cúpula militar ligado a essa doutrina da direita, é presente no Exército Brasileiro e é presente no comando da Polícia Militar aqui no Estado de São Paulo. Então acho que o nosso programa de governo tem que ser muito claro em relação a combater esse estado de coisas na Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo. E aí a desmilitarização e a unificação das polícias acho que caminha no sentido do nosso programa. Ok. Agora o Ceará terá 1 minuto para perguntar para o Carlão. Boa tarde, Carlão. Carlão, minha pergunta é sobre a reforma política, que até agora ainda não viu nenhuma manifestação do partido para as bases explicando a reforma política. No meu entender, as propostas que a gente vê aí, no voto em lista, voto distrital, é tudo pior do que o que nós estamos hoje. Por quê? Como será que vai ser escolhido isso? Como nós, militantes, vamos sair para a rua, defender uma reforma política defendida pelo partido se nós não conhecemos ela? Voto distrital. Você fica perto do deputado. Nós moramos vizinhos, nossos vereadores, não temos contato com eles. Então, não vai resolver. E querendo que você explique sobre se você foi eleito, o que você vai fazer sobre isso? Voto em lista. Como vai ser escolhida essa lista? Ok. 3 minutos para o Carlão. Bom, é importante, Ceará, porque nós acabamos de ver o Congresso votar a mini-reforma, que eu chamo a mini-reforma do Vacariza. E, por incrível que pareça, de novo, não mexeram na principal questão, que é o financiamento privado. O Congresso não quis mexer nisso. E não quis mexer e não foi à toa. É necessário que continue tendo bancadas representadas do setor capitalista dentro do Congresso para continuar manipulando as políticas desse país e, quando necessário, botando a faca no pescoço do nosso governo. Eu acho que o partido se moveu muito mal. Nós fizemos uma tímida campanha, iniciamos uma tímida campanha pela reforma política, distribuindo as listas para que os militantes pudessem, inclusive era uma das tarefas, quem assinasse a lista de presença podia votar no PED. Então, quando começa assim, será? Porque começa muito mal. Porque a reforma política necessária que nós precisamos fazer para acabar com o financiamento privado de campanha, para que a gente possa acabar com a fidelidade partidária que existe hoje, que permite essas mudanças de partido repentino na hora que as pessoas bem querem, exige que o PT faça essa campanha da reforma política, construindo ela com a CNBB, com a CUT, com a UNE, com os movimentos. Porque se não fizer isso, este Congresso, aqueles picaretas não vão aprovar, se a gente não tiver a força da rua. Se não tiver a força da rua. E nós temos que disputar essa política do voto distrital, construindo isso na sociedade. Nós temos que disputar na sociedade, porque simplesmente a direita vai tentar impedir. O voto distrital, o voto na lista, eu acho ele importante, mas ele precisa ser construído internamente dentro do partido para que as pessoas possam entender de que forma que ele vai funcionar. Porque, cumprindo a paridade que hoje nós temos no partido, aprovado pelo 4º Congresso, começa a formular uma política capaz da gente apresentar para a sociedade uma chapa representada por todos esses segmentos internos do PT, que nós defendemos a paridade na sociedade e temos que aplicar ela no nosso partido para ser exemplo. Então, montar uma lista no PT significa montar uma lista cumprindo aquela paridade que nós apresentamos. Agora, esta é uma política que está nos desafiando. Eu acho que ela é importante, importante, porque a gente discute a partir da localidade de cada parlamentar. Conclua. Tem outros elementos que nós precisamos aprofundar aí, e com certeza o partido precisa pautar isso para que a gente tenha clareza no que fazer. Agora o Almir
O Almir terá 1 minuto para perguntar para o Emílio. 1 minuto. Você olha ali, ó. Emílio. Emílio, em fevereiro aqui em Cubatão teve um grande acontecimento em virtude das chuvas e a cidade ficou totalmente alagada. E hoje nós temos aqui um assoreamento total dos nossos mananciais aqui, e isso é de responsabilidade do governo do Estado, totalmente. A nossa Defesa Civil todo ano manda todos os estudos para o governo do Estado e tal, e reitera todo ano. Eu queria saber, porque eu não vi em nenhum momento em outros debates, nem nesse debate de hoje, e a nossa cidade é um PT aqui meio que isolada, porque é a única prefeita que existe aqui. Queria saber se tem alguma coisa que vocês têm voltada para isso, com relação a essa coisa dos mananciais aqui de Cubatão, porque é uma obra extremamente cara e não é de competência do município. E o governo sempre dá as costas para a gente. Emílio, 3 minutos. Olha só, Almir, acho que situações como essa que a prefeita Márcia Rosa já enfrentou aqui, e aliás não só essas, mas outras, e que dependem de soluções do governo do Estado, eles simplesmente têm virado as costas. O governo do Estado não dá atenção para os municípios. Aliás, além de não dar atenção, ele sobrecarrega os municípios. Não são poucos municípios que têm que pagar aluguel de delegacias de polícia, né, que é competência do Estado, de Corpo de Bombeiro, de Ciretran, de dar merenda escolar para os municípios, para os alunos das escolas estaduais e tantas outras obrigações que acabam sendo cumpridas pelos municípios. Então, o Estado, ele ajuda a sugar os recursos já poucos dos municípios paulistas. Nesse caso, eu acho que aqui é uma questão de pressão sobre o governo do Estado. O PT criou há pouco tempo uma coordenação dos prefeitos petistas no Estado, exatamente para poder lidar com situações como essa. O Estado, você não lida com ele sozinho, sabe? O município sozinho. Eu lembro quando a prefeita Márcia Rosa fez há pouco tempo um decreto por conta dos caminhões para desviar, que desviavam pelo centro de Cubatão. O Estado mobilizou a mídia inteira contra ela, né? Quer dizer, nós temos aqui que, nesse tipo de caso, agir de maneira conjunta, né? Não só através da coordenação de prefeitos do PT, mas através, inclusive, de outros organismos, como a Frente Nacional de Prefeitos, por exemplo, né? Que aqui em São Paulo é coordenada pelo prefeito nosso de Guarulhos, o nosso companheiro Sebastião Almeida. Então, isso, né? As marchas de prefeito a São Paulo, elas precisam acontecer. Nós já fizemos 2, mas elas ainda estão com uma fragilidade. As marchas de prefeitos a Brasília vão a Brasília e obtêm conquistas. Em São Paulo, o Alckmin simplesmente, praticamente não recebe as marchas de prefeitos que vão ali. Então, problemas como esses, que são recorrentes nos municípios do Estado, eu acho que só a nossa força organizada, junta, conjunta, pode fazer resolver. O partido pode ajudar nisso, pode ajudar ajudando a motivar e mobilizar os seus prefeitos, motivar e mobilizar os seus deputados, os seus vereadores, apoiar as lutas dos seus parlamentares e dos seus prefeitos para isso, né? Se depender do governo do Estado, acho que não acontece. Espero que com o nosso governo a gente consiga também democratizar melhor essa relação do Estado com os municípios. Primeiro, parar de sugá-los. Segundo, socorrê-los e ajudá-los a fazer políticas conjuntas como nunca foi feito até aqui. Ok, último perguntador, Badá, e cabe ao Miranda responder. Boa tarde, companheiros e companheiras. Ô, Miso, eu acho que se eu vou jogar na loteria, viu? Colocar o número lá e sair. Sim, a pergunta é para o Miranda. Miranda, é o seguinte, um dos grandes problemas do Partido dos Trabalhadores, a gente ouve isso na base, falando com os militantes, é um distanciamento do partido com a sua base social. Especialmente
os núcleos de base tem uma reclamação de abandono dos núcleos de base. Eu queria perguntar a você qual é a sua proposta para reverter esse quadro. Muito bem, 3 minutos. Bom, Badá, a questão principal, o que eu tenho repetido em todos os debates, é que a política, portanto a estratégia, comanda tudo. E o fato do PT, ao longo do tempo, adotar uma estratégia mais parecida com os velhos partidos do que com o PT da década de 80, trouxe velhas novidades. O cabo eleitoral pago, a famosa estrutura, as alianças toma lá da cá, e como nós vimos aqui, até o poder econômico no PED. E eu explico aqui para deixar claro aonde que é o poder econômico. Por exemplo, a regra tirada no Congresso, no 4º Congresso sobre o PED, para tornar igualdade de disputa, propunha que 50% dos recursos fosse proporcional às forças do respectivo diretório e 50% fosse distribuído igualmente entre todas as chapas que tivessem os requisitos para fazer a disputa, a campanha. O que aconteceu? De última hora foi modificado essa questão que tornava mais igual a disputa por 80% para proporcionalidade e 20% de igualdade para distribuir para chapas. O que significa isso? Que a maioria fez uma política para ela mesma. Então todo esse ritmo, Badá, de acontecimentos no PT e de distorção da democracia dentro do PT, leva a um afastamento da sua base social. Ao mesmo tempo que a política de alianças é o principal cartaz para a juventude e para a militância de base não vir no PT. Porque como é que pode os principais crápulas da política brasileira estarem abraçados com as lideranças e nas coalizões e na base aliada do governo e nas prefeituras que tem PSDB, tem DEM. Isso tudo afasta a militância, porque militante é ganho por programa. Sua mente e seu coração. É isso que move o militante. E não um salário no fim do mês. Porque a hora que acaba um salário, ele vai embora procurar outro salário. E isso afasta o militante que luta contra o sistema, contra a opressão e a exploração, que foi como nasceu o PT. Muito bom, para mais um intervalo e já voltamos com o tema que foi elencado pela internet e que será corrupção para todos os candidatos, o que farão se eleito, né, o que fará se eleito presidente na linha do combate à corrupção. Voltamos já. Aqui, você define o presidente.